Meu nome é Sarah Whitmore, tenho 34 anos. Uma semana antes da festa de noivado do meu irmão, eu estava no meu escritório embrulhando uma moldura de prata que havia comprado para ele quando meu pai ligou e disse: "Você não vai à festa. Não vamos passar vergonha por sua causa." Por alguns segundos, fiquei em silêncio, tentando entender se tinha ouvido certo. Então ele repetiu, mais devagar, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança. Segundo ele, a festa teria clientes importantes, parentes ricos e pessoas influentes da área onde meu irmão trabalhava. Meu pai afirmou que minha carreira instável e os fracassos do passado poderiam gerar perguntas desconfortáveis. Enquanto ele falava, eu olhava para o presente nas minhas mãos e percebia que, para eles, o problema não era algo que eu tivesse feito, mas a pessoa que eles tinham decidido que eu era. Eu não discuti. Não contei sobre tudo que eu vinha construindo nos últimos 4 anos, nem mencionei os contratos esperando minha assinatura na mesa ou as 3 emissoras regionais que haviam pedido entrevistas comigo naquela mesma manhã. Apenas respondi, entendi, e desliguei. 2 dias depois, meu irmão entrou na sede de uma empresa, me viu perto da sala de reuniões executivas e começou a rir. "O que você está fazendo aqui? Veio tentar conseguir um emprego?" A mulher ao lado dele parou imediatamente. A pasta que segurava quase caiu no chão. Ela olhou para ele, depois para mim, e disse baixinho: "Não, querido, ela é minha chefe." Naquele instante, o sorriso de Michael desapareceu. Mas aquele não foi o momento em que tudo mudou para ele. A verdadeira reviravolta aconteceu depois, quando descobriu o que ele tinha feito pelas minhas costas. Durante a maior parte da minha vida, minha família acreditou que o sucesso precisava parecer impressionante para quem olhasse de fora. Meu irmão, Michael Whitmore, sabia seguir exatamente essa regra. Ele usava ternos caros, dirigia carros que mal conseguia pagar e se apresentava como um grande consultor de seguros comerciais antes mesmo de receber a promoção. Meu pai, Richard, repetia o cargo de Michael em todos os encontros familiares como se tivesse gravado o título em uma placa de honra. Minha mãe, Diane, guardava as entrevistas dele em revistas na porta da geladeira como se fossem troféus. Eles nunca perguntavam quanto daquela imagem perfeita era sustentada por dinheiro emprestado, favores dos contatos do nosso pai ou pelo trabalho de pessoas que Michael considerava inferiores. Eu sabia disso porque, em algum momento, eu fui uma dessas pessoas. 6 anos antes, quando Michael estava se preparando para uma prova de certificação profissional, passei 3 meses organizando os estudos dele, criando arquivos de treinamento e revisando os modelos financeiros que ele apresentava no trabalho. Na noite anterior a uma entrevista importante, ele entrou em pânico e pediu que eu refizesse toda a apresentação de análise de riscos. Fiquei acordada até quase 4 da manhã corrigindo tudo. Ele conseguiu a promoção. Naquela noite, durante o jantar de comemoração, meu pai levantou a taça e elogiou Michael por ter conquistado tudo sozinho, sem a ajuda de ninguém. Meu irmão olhou diretamente para mim e permaneceu em silêncio. Foi quando aprendi uma coisa: algumas pessoas não esquecem quem as ajudou. Elas apenas acreditam que essa pessoa continuará calada. Naquela época, eu trabalhava como coordenadora de operações de emergência em uma rede hospitalar no Colorado. Era um trabalho que não parecia impressionante para quem via de fora. Eu lidava com rotas de evacuação, falhas de energia reserva, problemas de abastecimento e planos de emergência para situações que ninguém queria imaginar. Para meus pais, aquilo era apenas um trabalho administrativo. Para Michael, eu era apenas a mulher da prancheta. Mas tudo mudou quando um incêndio florestal, alimentado por ventos fortes, obrigou 2 unidades médicas a serem evacuadas em poucas horas. Um dos hospitais não tinha um plano confiável para transportar pacientes que dependiam de oxigênio, diálise ou medicamentos que precisavam de controle de temperatura. Eu coordenei equipes, transporte, geradores móveis, armazenamento emergencial e locais temporários de atendimento. No final, todos os pacientes foram retirados com segurança. Aquela experiência mudou minha forma de enxergar o mundo. Percebi que milhares de clínicas, casas de repouso, depósitos e pequenas empresas tinham planos de emergência que existiam apenas em documentos guardados em uma gaveta. Quando uma crise acontecia, descobriam tarde demais que ninguém sabia realmente o que fazer. Foi assim que nasceu a Emberline Recovery Group.
Deixei meu emprego estável, investi praticamente todas as minhas economias e me uni a Lena Brooks, uma ex-engenheira estrutural que passou anos analisando danos em construções após enchentes e incêndios. Nós não criamos um aplicativo da moda nem vendíamos algo chamativo. Nosso objetivo era ajudar organizações a sobreviverem aos seus piores momentos. Nossa equipe desenvolvia sistemas de evacuação, treinava funcionários, avaliava estruturas de emergência, conectava empresas a fornecedores especializados e ajudava a recuperar operações depois de incêndios, tempestades, ataques cibernéticos e falhas de energia. No primeiro ano, eu trabalhava em uma pequena sala alugada acima de uma antiga gráfica fechada. Quando minha família viu o endereço temporário em uma correspondência, chegaram à conclusão de que eu tinha abandonado uma carreira respeitável para virar uma consultora sem sucesso. Eu deixei que pensassem nisso. Depois de tantos anos tentando explicar minhas escolhas para pessoas que já tinham decidido não me entender, eu simplesmente parei de tentar. 4 anos depois, a Emberline tinha 86 funcionários espalhados por 3 estados. Ajudamos uma empresa de processamento de alimentos a voltar a funcionar apenas 9 dias depois de um grande incêndio elétrico, transferimos 200 moradores de uma casa de repouso durante uma enchente repentina e evitamos que uma rede regional de farmácias perdesse milhões em medicamentos que precisavam de temperatura controlada. Na mesma semana em que meu pai proibiu minha presença na festa de noivado do meu irmão, estávamos finalizando a compra de uma pequena empresa especializada em inteligência de riscos. O acordo iria dobrar nossa carteira de clientes corporativos e transformar a Emberline em uma das empresas privadas de recuperação emergencial que mais cresciam na região. Poucas pessoas conheciam os detalhes da negociação, incluindo nossa nova diretora de estratégia de clientes, Jessica Bennett. Eu conheci Jessica 3 meses antes, durante uma negociação de contrato. Ela era inteligente, equilibrada sob pressão e não fazia promessas aos clientes que nossa equipe não pudesse cumprir. Decidi contratá-la depois de vê-la questionar um grupo de executivos experientes que queria esconder uma falha de segurança em um depósito em vez de resolver o problema. O que eu não sabia durante nossas primeiras conversas era que ela estava namorando meu irmão. Ela usava seu nome profissional, Jessica Bennett. E Michael nunca demonstrou interesse suficiente pelo meu trabalho para saber quem fazia parte da minha equipe de liderança. Quando Jessica e eu descobrimos a ligação entre nossas famílias, ela já tinha aceitado o cargo. Conversamos e decidimos manter nossa relação familiar completamente separada do ambiente profissional. Ela pareceu constrangida ao perceber que Michael nunca tinha contado a ela o que eu realmente fazia. Eu apenas disse que não estava surpresa. 2 dias depois da ligação do meu pai, Jessica levou Michael até a sede da Emberline porque eles tinham uma reunião com um organizador de eventos ali perto. Eu estava no saguão analisando planos de reforma com nosso diretor de operações quando ele entrou. Michael olhou para o logotipo da Emberline atrás da recepção, depois para o meu simples terno azul marinho, e começou a rir. Você está fazendo o que aqui? Veio tentar conseguir um emprego? Alguns funcionários que estavam próximos olharam imediatamente para nós. Jéssica ficou completamente parada. Não, querido, ela disse em voz baixa. Ela é minha chefe. A expressão de Michael mudou por alguns segundos. Depois ele voltou a sorrir e tentou fingir que tudo aquilo era apenas uma brincadeira. Mas o que ele fez em seguida mostrou algo muito pior do que simples vergonha. O olhar dele passou pelo crachá executivo de Jessica e parou na pasta confidencial de aquisição que ela segurava. Ele reconheceu o nome da empresa escrito na capa, e eu vi a surpresa desaparecer enquanto ele começava a fazer contas mentalmente. Michael se recuperou rápido, porque sempre usou o charme como uma forma de controlar situações desconfortáveis. Ele riu, colocou a mão no peito e disse, tudo bem, você me pegou. A Sarah nunca conta nada para a gente. A mensagem por trás da frase era clara, se ele não sabia do meu sucesso, a culpa era minha por esconder. Jéssica não riu. Os funcionários próximos também não. Eu me aproximei e estendi a mão como faria com qualquer outro visitante. Bem-vindo a Emberline. Todos os visitantes precisam fazer o cadastro na entrada. O maxilar dele ficou tenso. Mesmo assim, ele preencheu o formulário enquanto fazia perguntas que pareciam casuais, mas tinham uma intenção clara. Há quanto tempo vocês estão neste prédio? Vocês são donos do imóvel? Quantos clientes possuem? A Jéssica cuida das principais contas? Ele olhou novamente para a pasta e perguntou se a empresa da aquisição era um novo cliente.
Jéssica fechou a pasta imediatamente. Essas informações são confidenciais, respondeu. Michael conseguia aceitar que eu tivesse conseguido sobreviver. O que ele não conseguia aceitar era que eu tivesse autoridade. Para ele, uma coisa era a irmã que a família considerava um fracasso conseguir um trabalho qualquer. Outra completamente diferente era descobrir que eu era a pessoa responsável pela carreira da mulher com quem ele planejava se casar. Ele pediu para conhecer o restante da empresa, mas eu recusei. Ele não tinha nenhum motivo profissional para acessar áreas restritas. O sorriso dele ficou mais frio. Ainda levando tudo isso a sério demais, pelo visto. Eu respondi calmamente. Eu levo a confidencialidade dos clientes a sério. Você deveria entender isso trabalhando com seguros. A resposta atingiu mais forte do que eu esperava. A empresa dele vendia seguros comerciais para alguns dos mesmos setores que nós atendíamos, e descrição profissional deveria ser uma das bases daquele trabalho. Depois que Michael foi embora, Jéssica permaneceu no meu escritório. Ela pediu desculpas pelo comportamento dele, mesmo sabendo que aquilo não era responsabilidade dela. Então perguntou: por que sua família acha que você está desempregada? Expliquei que eles sabiam que eu tinha aberto uma empresa de consultoria, mas nunca se deram ao trabalho de descobrir sequer o nome dela. Sempre que eu mencionava contratos, crescimento ou novos projetos, meu pai mudava o assunto para falar das comissões e conquistas de Michael. Minha mãe chegou a perguntar uma vez se eu não pensava em voltar para um emprego de verdade. Nos jantares de família, Michael costumava dizer que eu ainda estava brincando de empreendedora e tentando fazer uma ideia dar certo. Corrigir essa visão deles começou a parecer como se eu tivesse que pedir permissão para provar meu próprio valor. Jéssica ficou claramente incomodada. Ele me disse que você vivia mudando de carreira e que nunca aceitava ajuda de ninguém, falou ela. Aquela frase ficou na minha cabeça. Então perguntei o que mais Michael havia contado a ela. Segundo a versão dele, eu era impulsiva, tinha inveja do sucesso dele e não sabia administrar minha própria vida financeira. Ele disse que nossos pais tinham tentado me ajudar várias vezes, mas que eu recusava por ressentimento contra a família. Nada daquilo era verdade. Meus pais nunca investiram sequer $1 na Emberline. O único dinheiro que recebi deles foi um empréstimo de $2.000 para pagar a faculdade comunitária quando eu tinha 19 anos. Eu devolvi cada centavo menos de um ano depois. Enquanto isso, nosso pai ajudou Michael a conseguir os primeiros clientes, pagou a entrada do apartamento dele e ainda cobriu discretamente 2 investimentos que deram errado. Eu disse a Jéssica que ela deveria me avaliar pelo que via com os próprios olhos, não pelo que Michael ou eu contávamos. Ela concordou, mas percebi que a dúvida em seu olhar tinha mudado de direção. 3 dias depois, a Emberline participaria do Fórum de Resiliência das Montanhas Rochosas, um evento que reunia líderes municipais, seguradoras, administradores hospitalares, fabricantes e especialistas em gestão de crises para discutir novas parcerias de resposta a emergências. Aquele encontro era extremamente importante porque nossa aquisição dependia de conseguirmos um contrato de vários anos com uma aliança de sistemas de saúde regionais. Perder aquele acordo não destruiria a Emberline, mas poderia atrasar nosso crescimento por pelo menos um ano. Jéssica seria responsável pela parte estratégica da apresentação. Lena explicaria nosso modelo de resposta de engenharia. Eu ficaria encarregada da proposta final. Na noite anterior ao evento, 3 executivos da coalizão receberam um e-mail anônimo. A mensagem acusava a Emberline de falsificar tempos de resposta usando prestadores sem licença e de esconder um acidente de trabalho ocorrido durante a recuperação de um depósito. Junto ao e-mail havia capturas de tela, documentos que pareciam internos e uma declaração supostamente escrita por um antigo funcionário. As acusações eram detalhadas o suficiente para parecerem reais e tinham chegado no momento perfeito para causar insegurança antes da nossa apresentação. Um dos representantes da coalizão cancelou uma reunião privada. Outro exigiu uma investigação independente. Em poucas horas, os rumores já circulavam pelo hotel onde acontecia o evento. Lena queria divulgar uma resposta pública imediatamente, negando todas as acusações. Nosso advogado recomendou esperar até descobrirmos de onde aquilo tinha vindo. Eu decidi analisar os documentos primeiro. No começo, eles pareciam muito convincentes. Mas então percebi alguns detalhes que não faziam sentido. Uma das acusações mencionava um fornecedor de emergência que havíamos parado de usar 18 meses antes.
Outro documento utilizava termos retirados de um relatório de avaliação de riscos de seguradoras, e não da documentação operacional que nossa equipe usava em campo. Quem criou aquele material entendia de seguros comerciais, mas não conhecia a forma como a Emberline registrava seus trabalhos e incidentes. Jéssica ficou ao meu lado enquanto comparávamos os horários e registros dos arquivos. Pouco a pouco, o rosto dela perdeu a expressão de confiança. Ela percebeu que aquilo não era apenas um ataque contra a empresa. Era algo planejado por alguém que conhecia detalhes suficientes para tentar nos prejudicar. Um dos anexos chamou minha atenção porque continha o nome de uma empresa que era alvo de uma aquisição confidencial. Aquela informação só tinha aparecido em um lugar, na pasta que Michael viu quando esteve no nosso saguão. Sarah, Jéssica disse quase em um sussurro. Ela explicou que Michael havia perguntado sobre aquela empresa na noite anterior. Ele fingiu estar apenas curioso sobre o novo trabalho dela, mas começou a fazer perguntas muito específicas. Queria saber se a Emberline tinha força financeira suficiente para comprar outra empresa, se o contrato do fórum era essencial para nossa expansão e quais seguradoras protegiam nossas operações. Jéssica não revelou nada, mas ele já tinha descoberto informações suficientes para começar a investigar. Na manhã seguinte, durante o fórum, Michael apareceu na área VIP representando sua corretora de seguros. A empresa dele estava assessorando uma companhia de recuperação de crises que também disputava o mesmo contrato com o sistema de saúde regional. Ele se sentou na primeira fila ao lado de dois sócios importantes, com a expressão de alguém esperando assistir a um desastre acontecer. Quando subi ao palco, o mediador interrompeu antes que eu começasse a apresentação. Ele anunciou que haviam surgido acusações graves sobre os registros de segurança da Emberline e perguntou se eu gostaria de adiar a apresentação. Todos os olhares se voltaram para mim. Michael se recostou na cadeira e cruzou os braços. Ele esperava que eu recuasse. Mas eu coloquei os documentos anônimos sobre o púlpito e respondi: não. Eu gostaria de falar sobre isso agora. Expliquei ao público que gerenciamento de crises não significava apenas criar planos bem elaborados. Significava manter transparência justamente quando o medo fazia muitas pessoas escolherem o silêncio. Então coloquei as acusações na tela atrás de mim, uma por uma. Eu não respondi com raiva, não reclamei de perseguição e não tentei transformar aquilo em um drama pessoal. Eu apresentei provas. O suposto acidente de trabalho escondido em um depósito havia sido registrado com o governo estadual, o cliente e a seguradora apenas 43 minutos depois de acontecer. O funcionário sofreu apenas uma lesão leve no pulso, recebeu atendimento médico e voltou ao trabalho após ser liberado. Os supostos prestadores sem licença eram especialistas certificados, trabalhando com todas as autorizações necessárias, informações que estavam disponíveis nos registros públicos municipais. Os tempos de resposta também não tinham sido alterados. O responsável pelo ataque comparou o horário do chamado com o momento da chegada da equipe, ignorando completamente o tempo obrigatório de liberação de segurança exigido pelo cliente. Depois, Lena mostrou que dois dos relatórios apresentados como documentos internos tinham uma formatação que a Emberline nunca havia usado. Nosso advogado conseguiu acessar os metadados dos arquivos e descobriu que eles tinham sido criados na noite anterior usando uma licença de software pertencente a uma corretora de seguros comercial. Ainda não revelamos o nome da empresa, mas várias pessoas na plateia imediatamente olharam para a mesa onde Michael estava sentado. Um dos sócios dele parou de fazer anotações e virou o rosto em direção a ele. O ambiente ficou tão silencioso que eu conseguia ouvir o clique do controle da apresentação na minha mão. Alguém esperava que essas acusações nos deixassem com medo suficiente para desistir, eu disse. Mas uma empresa que ajuda outras organizações a enfrentar momentos de crise não pode fugir quando enfrenta a própria. Então anunciei que a Emberline já havia solicitado uma investigação forense independente e que entregaríamos os resultados a todos os participantes do fórum. Até que a investigação fosse concluída, eu disse que a Emberline disponibilizaria voluntariamente todos os registros de segurança relevantes. O presidente da coalizão agradeceu pela transparência e permitiu que a apresentação continuasse. Durante os 40 minutos seguintes, nossa equipe explicou como a Emberline poderia ajudar hospitais a continuarem funcionando durante incêndios florestais, ataques cibernéticos, falta de combustível e grandes quedas de energia. Jéssica apresentou nossa estratégia para proteger pacientes vulneráveis durante evacuações. Lena mostrou exemplos reais dos nossos tempos de recuperação em situações de emergência.
Eu finalizei com uma proposta baseada em resultados, onde nossos custos estavam ligados a metas claras de preparação e eficiência. Nós não pedimos que a coalizão simplesmente acreditasse nas nossas palavras. Nós os convidamos a colocar nossos sistemas à prova. Quando a apresentação terminou, os aplausos começaram discretos, mas logo ficaram mais fortes. Representantes da coalizão cercaram nossa mesa fazendo perguntas. 2 executivos de hospitais que planejavam desistir do acordo pediram reuniões particulares. Michael continuou sentado até que um dos sócios dele o chamou para conversar no corredor. 20 minutos depois, encontrei Michael próximo a uma área de serviço. Jéssica já estava lá. Ela foi direto ao ponto. Foi você quem enviou aqueles documentos? Michael riu e chamou a acusação de absurda. Disse que empresas concorrentes sempre tentavam prejudicar umas às outras e acusou todos nós de exagerarmos a situação. Então ele olhou para mim e cometeu o erro que revelou tudo. Talvez você devesse agradecer. Aquilo acabou dando a você um momento de heroína no palco. Jéssica encarou ele. Você chamou isso de momento planejado? O olhar de Michael mudou rapidamente. Eu quis dizer quem quer que tenha feito isso. Então perguntei. Como você sabe que a pessoa esperava que desistíssemos? Aquela informação nunca tinha sido divulgada. Michael tentou dizer que eu estava distorcendo suas palavras. Ele se aproximou e baixou o tom de voz. Você acha que uma boa apresentação faz você ser importante? Você administra uma empresa de recuperação. Pessoas como eu decidem se empresas como a sua conseguem seguro. Ali estava a verdadeira razão de tudo. Michael não acreditava que meu trabalho tivesse valor até que alguém do mundo dele reconhecesse isso. Ele viu meu sucesso e interpretou como se eu tivesse roubado o lugar que, na cabeça dele, pertencia à família. Jéssica tirou o anel de noivado e segurou na palma da mão. Ela ainda não havia devolvido, mas Michael percebeu o gesto. Pela primeira vez, a confiança dele começou a desaparecer. Não deixe a inveja dela destruir nosso relacionamento, ele disse. Jéssica ficou olhando para ele. Por que você mentiu sobre a carreira dela? Por que disse que ela era instável? Por que tentou conseguir informações confidenciais sobre a empresa dela? Michael respondeu que estava apenas tentando protegê-la. Proteger de quê? De trabalhar para uma mulher que ele passou anos chamando de fracassada. Então ele se virou para mim. Era isso que você queria, não era? Você não suportava ver a família me celebrando pela primeira vez. Pela primeira vez. Quase ri ao ouvir aquilo. As festas de aniversário da minha infância eram remarcadas por causa dos jogos de futebol dele. Minha formatura da faculdade terminou mais cedo porque Michael tinha uma reunião com um cliente. Eu preparei a apresentação que ajudou na promoção dele, cobri dívidas dele 2 vezes e fiquei em silêncio enquanto ele recebia elogios por coisas que eu tinha ajudado a construir. Mesmo assim, na mente de Michael, todos os lugares pertenciam a ele antes mesmo de chegar. Eu olhei para ele e disse: Eu não enviei aqueles arquivos anônimos. Eu não menti para Jéssica. E eu não me excluí da sua festa de noivado. Todos os problemas que estão diante de você foram criados por você mesmo. Então falei algo que ele claramente nunca esperava ouvir de mim. Eu não estou competindo com você, Michael. Você está desmoronando pelo peso de uma imagem que eu deixei de admirar há muito tempo. Antes que ele pudesse responder, um dos sócios mais antigos da corretora se aproximou e pediu o celular e o notebook corporativo dele. A empresa havia iniciado uma investigação interna. Michael se recusou no começo, dizendo que seus dispositivos pessoais eram privados. A recusa dele apenas aumentou as suspeitas. A segurança do evento o acompanhou para fora da área da conferência enquanto pessoas que antes o tratavam como uma estrela em ascensão agora evitavam até olhar para ele. Naquela tarde, a coalizão de saúde escolheu a Emberline como parceira preferencial para a recuperação emergencial, dependendo apenas da revisão final dos documentos. Era para ser uma vitória. Mas, em vez de comemorar, eu senti aquele peso antigo no peito ao perceber que meu próprio irmão tinha tentado colocar em risco o trabalho de 86 pessoas apenas porque não conseguia aceitar o meu sucesso. A ideia de vingança parece satisfatória quando imaginamos de longe. Na realidade, descobrir que alguém que você ama decidiu machucar você deixa sentimentos muito mais complicados.
Não existe uma sensação pura de triunfo quando a pessoa que tentou destruir você é alguém da sua própria família. Naquela noite, minha mãe ligou. Ela não perguntou se as acusações eram verdadeiras. Ela perguntou por que eu tinha humilhado Michael em público. As primeiras palavras dela foram: seja lá o que aconteceu entre vocês dois, isso deveria ter ficado em família. Eu perguntei se enviar documentos falsificados sobre segurança para uma conferência empresarial poderia ser considerado apenas uma briga particular. Ela respondeu que Michael negava ter enviado qualquer coisa e pediu que eu não destruísse a carreira dele por causa de uma disputa entre irmãos. Então meu pai entrou na ligação. A voz de Richard carregava a mesma frieza e autoridade que ele usou quando decidiu me impedir de ir à festa de noivado. Ele exigiu que eu retirasse a reclamação, parasse de conversar com a empresa de Michael e aparecesse na celebração para que a família pudesse mostrar uma imagem de união. Eu lembrei a ele que eu nem tinha sido convidada. Houve um silêncio. Então ele disse: você sabe do que eu estou falando? Sim, eu sabia exatamente. Quando eles achavam que eu não representava nada importante, me excluir ajudava a proteger a imagem da família. Agora que Michael estava sendo investigado, me incluir poderia ajudar a proteger essa mesma imagem. Eles não queriam uma reconciliação. Eles queriam usar a minha credibilidade. Eu me recusei a interferir na investigação. O tom do meu pai ficou ainda mais duro. Ele me acusou de estar gostando da situação de Michael e disse que meu sucesso tinha me tornado arrogante. Então fiz uma pergunta que eu tinha evitado por anos. Quando foi a última vez que vocês perguntaram o que minha empresa realmente faz? Ele mudou de assunto. Perguntei quantas pessoas trabalhavam comigo. Ele não sabia. Perguntei se ele sabia que eu tinha coordenado evacuações hospitalares durante um incêndio florestal. Silêncio. Perguntei se ele sabia que Michael usou parte do meu trabalho para conseguir a primeira grande promoção da carreira dele. Minha mãe respondeu que o passado não importava. Mas o passado se torna irrelevante muito rápido quando começa a revelar quem a família escolheu colocar em um pedestal. Naquela noite, meus pais publicaram uma longa mensagem nas redes sociais falando sobre lealdade, perdão e a tristeza de ver ambições separarem irmãos. Eles não citaram meu nome, mas os parentes entenderam a mensagem. Vários me ligaram dizendo que eu deveria ser a pessoa madura da situação. Uma tia chegou a dizer que Michael sempre foi inseguro em relação à minha inteligência e que eu deveria ter lidado com ele com mais cuidado. Pelo visto, a insegurança dele era uma responsabilidade minha, enquanto as humilhações que eu sofri eram apenas lições para crescer. Michael tentou me ligar 13 vezes. Eu não atendi. As mensagens dele seguiram um padrão previsível: primeiro ironia, depois negação, raiva, tentativa de negociação e, por fim, ameaças. Ele disse que tinha contatos capazes de tornar a Emberlina impossível de segurar pelas seguradoras. Afirmou que a denúncia anônima ficaria ainda pior quando jornalistas começassem a fazer perguntas. Por último, tentou me atingir onde achava que doeria mais. Jéssica nunca vai continuar em uma empresa que destruiu o futuro marido dela. Jéssica estava sentada em frente a mim quando aquela mensagem chegou. Ela havia saído da conferência e ido diretamente para o apartamento da irmã, em vez de voltar para casa com Michael. A festa de noivado ainda estava marcada para o sábado, mas ela já não sabia se aquele momento realmente aconteceria. Então ela me mostrou alguns e-mails que Michael havia enviado de uma conta pessoal para um antigo prestador de serviços da Emberline. Nas mensagens, ele oferecia dinheiro em troca de informações negativas sobre nossos projetos. O prestador recusou a proposta e encaminhou tudo para Jéssica depois de reconhecer o nome dela no site da empresa. Aquelas provas mudaram completamente a situação. Já não era apenas uma suspeita baseada em detalhes técnicos ou registros digitais. Michael tinha tentado ativamente criar acusações contra a Emberline. Jéssica entregou os e-mails ao nosso advogado e também ao investigador da corretora onde Michael trabalhava. Mas havia mais. Ela revelou que Michael havia pedido dinheiro emprestado a ela para supostamente investir em um fundo particular. Na realidade, grande parte daquele dinheiro tinha sido usada em uma empresa concorrente da Emberline, a mesma que disputava o contrato apresentado no fórum. Se a Emberline perdesse o acordo com o sistema de saúde, a empresa concorrente ganharia valor e Michael teria um benefício financeiro direto. O motivo dele não era apenas orgulho ou inveja. Era dinheiro.
A festa de noivado aconteceu porque meus pais já tinham pago o local e se recusaram a cancelar o evento. Jéssica apareceu sem o anel, ficou menos de 20 minutos e pediu para conversar em particular com Michael. Foi ali que ela terminou oficialmente o relacionamento. Michael perdeu o controle. Ele falou alto o suficiente para que todos os convidados ouvissem. Acusou Jéssica de escolher ficar do meu lado e disse que eu tinha manipulado a situação usando dinheiro e um cargo importante. Ela respondeu com calma. Eu não estou indo embora por causa da Sarah. Estou indo embora porque você mentiu para mim, tentou conseguir informações confidenciais, colocou minha carreira em risco e tentou prejudicar uma empresa onde dezenas de pessoas trabalham. Alguns convidados gravaram a discussão. Antes da meia-noite, partes da conversa já começaram a circular na internet. A celebração que meus pais tinham planejado cuidadosamente acabou se tornando um espetáculo público. Não porque eu tivesse aparecido, mas porque o filho que eles sempre protegeram finalmente não conseguiu controlar as próprias atitudes. Enquanto a festa desmoronava, eu estava na sede da Emberline com nossas equipes jurídica e de segurança. Conseguimos rastrear o e-mail anônimo até uma conta temporária acessada pela rede Wi-Fi da corretora de Michael. As câmeras de segurança mostraram que ele entrou em uma sala de reunião vazia exatamente no período em que as mensagens foram enviadas. O investigador forense também recuperou rascunhos encontrados no notebook corporativo dele depois que a corretora recebeu autorização legal para analisar o equipamento. À 1h17 da manhã, Michael enviou uma última mensagem para mim. Resolva isso ou vou garantir que toda a família descubra que tipo de pessoa você realmente é. Eu li aquela mensagem 2 vezes. Depois, salvei o arquivo e entreguei aos investigadores. Pela primeira vez, as ameaças dele não me assustaram. Elas não eram mais tentativas de me intimidar. Eram provas contra ele. Na segunda-feira de manhã, Michael foi suspenso da corretora onde trabalhava. 2 dias depois, a corretora decidiu demiti-lo por uso indevido dos sistemas da empresa, conflitos financeiros não revelados, tentativa de interferência comercial e falta de cooperação durante a investigação. O Conselho Estadual responsável pela licença profissional dele também abriu uma apuração separada para verificar se Michael havia violado as regras de conduta da profissão. Antes mesmo do horário do almoço, os maiores clientes dele já tinham sido transferidos para outros consultores. A empresa concorrente de recuperação de crises negou qualquer envolvimento com as atitudes dele, devolveu o investimento que ele havia feito e começou a tomar medidas legais para se afastar completamente da situação. A queda de Michael não aconteceu por causa de uma única ofensa, uma discussão ou uma cena dramática. Ela aconteceu por causa das provas. Cada mentira deixou um registro. Cada ameaça criou um horário e uma evidência. Cada tentativa de manipular a história acabou dando aos investigadores mais motivos para desconfiar dele. A Emberline divulgou uma nota objetiva confirmando que as acusações contra a empresa eram falsas e que estávamos colaborando com as autoridades. Nós não mencionamos o nome de Michael publicamente. Não era necessário. A antiga empresa dele divulgou suas próprias informações, e veículos especializados do setor conseguiram ligar os detalhes em poucas horas. A Coalizão de Saúde concluiu a análise e concedeu a Emberline um contrato regional de preparação para emergências de 5 anos, no valor mais alto que já tínhamos fechado até aquele momento. O contrato trouxe satisfação, mas o momento mais importante aconteceu durante uma reunião com toda a equipe. Fiquei diante dos 86 funcionários e contei que a investigação havia confirmado a integridade do nosso trabalho. Vários coordenadores de campo começaram a aplaudir. Um dos técnicos, que recentemente tinha comprado sua primeira casa, abraçou Lena emocionado. A reação deles me lembrou porque o que Michael fez era tão grave. Ele não tinha apenas tentado envergonhar a própria irmã. Ele colocou em risco salários, benefícios de saúde e o futuro de pessoas que ele nem conhecia. Naquela tarde, meus pais apareceram no meu escritório sem avisar. A recepção ligou perguntando se eu queria que a segurança os retirasse. Por um momento, pensei em dizer sim. Mas decidi recebê-los em uma pequena sala de reuniões no térreo, não no meu escritório executivo e muito menos nas áreas privadas da empresa que eles nunca tiveram interesse em conhecer. Minha mãe parecia exausta. Meu pai parecia irritado porque o cansaço dela não estava despertando a compaixão que ele esperava. Richard disse que Michael estava enfrentando uma possível ruína financeira e corria o risco de perder sua licença profissional. Então fez um pedido inesperado.
Ele queria que eu escrevesse uma carta dizendo que acreditava que Michael tinha agido por emoção, e não por má fé. Nosso advogado havia explicado a ele que uma declaração desse tipo poderia diminuir as consequências disciplinares. Eu olhei para os dois e perguntei: Michael admitiu o que fez? Minha mãe respondeu que ele ainda não estava pronto porque se sentia traído. Então fiz outra pergunta. Ele pediu desculpas para Jéssica? Para os funcionários da Emberline? Para o prestador que ele tentou subornar? Para os clientes que ele enganou? O silêncio deles respondeu antes das palavras. Não. Então meu pai respondeu: ele é seu irmão. Quanto castigo é suficiente? Eu olhei para aquele homem que, semanas antes, tinha me proibido de participar de uma celebração da família porque minha presença supostamente causaria vergonha. Agora ele queria que eu colocasse minha própria reputação em risco para salvar a pessoa que tentou destruí-la. Consequências não deixam de ser consequências só porque acontecem com alguém que você ama, eu disse. Minha mãe começou a chorar. Ela admitiu que eles tinham cometido erros e disse que deveriam ter se interessado mais pela minha empresa. Mas até aquele pedido de desculpas ainda estava focado no que eles não sabiam, e não no que escolheram acreditar. Eles aceitaram todas as histórias bonitas que Michael contava sobre si mesmo e todas as versões cruéis que ele inventava sobre mim porque aquelas narrativas mantinham a dinâmica familiar da forma que eles preferiam. Então estabeleci 3 condições caso algum dia existisse uma possibilidade de reconstruir nosso relacionamento. A primeira: eles precisavam remover a publicação nas redes sociais que sugeria que a ambição tinha separado a família e substituí-la por uma declaração honesta, reconhecendo que tinham me culpado publicamente sem conhecer os fatos. A segunda: deveriam explicar aos parentes que eu não tinha causado a investigação contra Michael e que também não era responsável pela decisão de Jéssica de terminar o noivado. A terceira: eles precisavam parar de me pedir para interferir em consequências legais, profissionais ou relacionadas à licença de Michael. Meu pai chamou aquelas condições de humilhantes. Eu respondi: vocês não tiveram problema em me humilhar quando acreditavam que eu não tinha poder. Porque a verdade passa a ser crueldade quando ela envolve Michael. Ele se levantou tão rápido que a cadeira arrastou no chão. Disse que eu tinha mudado. E ele estava certo. A antiga Sarah teria escolhido palavras mais suaves apenas para manter a paz. Teria aceitado um pedido de desculpas incompleto, escrito a carta que eles queriam e passado anos carregando ressentimento por dentro. Mas a mulher sentada diante dele agora entendia que permanecer em silêncio não era uma prova de amor. Meus pais foram embora sem aceitar minhas condições. Naquela noite, Michael apareceu no estacionamento dos funcionários da Emberline. Ele tinha seguido o carro de Jéssica, imaginando que ela ainda estaria trabalhando até tarde. A segurança impediu que ele entrasse no prédio, mas ele começou a gritar meu nome até que eu desci acompanhada por 2 seguranças, enquanto nosso advogado permanecia na ligação. Michael não parecia mais o homem confiante da conferência. A gravata estava torta, seus olhos estavam cansados e aquela segurança exagerada tinha sido substituída por puro desespero. Ele me acusou de ter roubado sua carreira, sua noiva e o respeito dos nossos pais. Eu respondi que Jéssica não era uma propriedade. A carreira dele terminou por causa das próprias escolhas. E o respeito dos nossos pais nunca foi algo que eu pudesse tirar dele. Então ele disse uma frase que finalmente revelou a verdadeira origem de anos de hostilidade. Você deveria precisar da gente. Você deveria voltar depois que esse negócio desse errado. Naquele momento, tudo ficou claro. O meu fracasso fazia parte do papel que eles tinham criado para mim. Enquanto eu estivesse lutando, Michael continuaria sendo o filho bem-sucedido. Meus pais continuariam sendo os juízes da família. E eu continuaria agradecida por qualquer pequeno sinal de aprovação que eles decidissem oferecer. A Emberline não tinha mudado apenas minha situação financeira. Ela tinha destruído o papel que minha família havia decidido que eu deveria interpretar. Michael exigiu que eu dissesse que as provas tinham sido mal interpretadas. Eu me recusei. Ele deu um passo na minha direção, mas a segurança imediatamente ficou entre nós. Antes de ir embora, ele disse: você ainda vai se arrepender de escolher estranhos em vez da sua própria família. Eu respondi: meus funcionários nunca tentaram acabar comigo. Você tentou.
Na semana seguinte, o conselho responsável pela licença profissional suspendeu a autorização de Michael para vender seguros comerciais até a conclusão da investigação. Pouco tempo depois, o apartamento dele foi colocado à venda porque ele já não conseguia manter os pagamentos. Alguns parentes que antes me pressionavam para perdoá-lo pararam de me procurar quando descobriram que ele também tinha pedido dinheiro emprestado a eles. Meus pais, por fim, publicaram a correção que eu havia exigido. O texto era curto, formal e claramente difícil para eles escreverem. Mas, pela primeira vez, eles reconheceram publicamente que eu havia construído uma empresa legítima, que Michael havia agido sem minha participação e que eles tinham errado ao me culpar. Eu não comemorei. Assumir responsabilidades é necessário, mas isso não devolve os anos em que você acreditou que precisava provar seu valor para merecer respeito. 6 meses depois, a Emberlin inaugurou um novo centro regional de treinamento nos arredores de Denver. Transformamos um antigo prédio de distribuição em um ambiente de simulação de emergência, onde equipes hospitalares, gestores de fábricas, administradores escolares e profissionais de resposta a crises poderiam treinar evacuações, falhas de comunicação e recuperação após desastres. No dia da inauguração, fiquei ao lado de Lena observando o primeiro grupo participar de um exercício de queda de energia. Ninguém naquele prédio se importava se meu pai um dia tinha considerado minha existência uma vergonha. Eles queriam saber apenas se os sistemas que criamos seriam capazes de proteger vidas. Jéssica continuou como nossa diretora de estratégia de clientes. Ela recebeu uma promoção depois de liderar a parceria com o sistema de saúde, não por causa da ligação familiar entre nós, mas porque seu trabalho merecia reconhecimento. Depois de tudo o que aconteceu, implementamos regras mais rígidas contra conflitos de interesse, controles mais seguros de documentos e novas proteções para funcionários que enfrentassem pressão de parceiros ou familiares. Jéssica nunca voltou a se reconciliar com Michael. Mais tarde, ela me disse que a parte mais dolorosa não foi descobrir as mentiras dele. Foi perceber quantos sinais de alerta ela havia ignorado porque ele sempre parecia encantador quando era confrontado. A licença profissional de Michael acabou sendo revogada por 3 anos. Ele evitou acusações criminais depois de fechar um acordo civil, entregar registros financeiros de seus investimentos e aceitar pagar indenizações aos poucos. Perder a carreira não mudou sua personalidade imediatamente. Durante meses, ele dizia aos parentes que eu tinha usado advogados da empresa para destruí-lo. Mas, com o tempo, as pessoas pararam de repetir a versão dele. É difícil competir com fatos para sempre. Eu e meus pais não voltamos a ter aqueles jantares semanais e não fingimos que tudo estava completamente resolvido. Minha mãe começou a fazer terapia e, ocasionalmente, enviava mensagens que não vinham acompanhadas de culpa, cobranças ou notícias sobre Michael. No começo, até uma demonstração simples de carinho vinda dela me deixava desconfiada. Esse era um dos efeitos silenciosos do favoritismo. Quando o amor sempre vem acompanhado de condições, a sinceridade pode parecer apenas outra armadilha. Meu pai demorou mais para mudar. Ele queria que o perdão funcionasse como um recibo, como se uma simples admissão de erro apagasse toda a dívida emocional. Durante nossa primeira conversa depois da correção pública, ele perguntou: "Nós admitimos que estávamos errados. O que mais você quer?" Eu respondi: "Nada." Aquela resposta pareceu incomodá-lo mais do que se eu tivesse demonstrado raiva. Eu já não estava tentando conquistar um lugar na aprovação dele. Se algum relacionamento saudável fosse possível no futuro, dependeria das atitudes que ele demonstrasse com o tempo, não das coisas que eu implorasse para ele entender. 1 ano depois do cancelamento do noivado, meus pais participaram de um evento comunitário de preparação para emergências organizado pela Emberlin. Eles se sentaram na última fileira. Meu pai não se apresentou como o pai da CEO. Ele ouviu enquanto eu falava sobre recuperação, responsabilidade e sobre como pequenos problemas ignorados podem se transformar em grandes desastres. Depois da palestra, ele se aproximou de mim sozinho. "Eu achava que sucesso precisava parecer com Michael", disse ele. "Acho que eu também precisava ser visto daquela forma." Foi o mais próximo que meu pai chegou de admitir a verdade. Valorizar tanto Michael permitia que ele admirasse uma versão de si mesmo, alguém ambicioso, bem-sucedido, respeitado e que nunca demonstrava insegurança em público. Minhas escolhas o incomodavam porque elas não dependiam dos contatos dele e nem seguiam o caminho que ele conhecia. Em vez de admitir que tinha medo de algo diferente, ele preferiu me chamar de fracassada.
Eu disse que apreciava a sinceridade, mas que reconhecer um erro não reconstruía automaticamente a confiança perdida. Ele apenas concordou. Pela primeira vez, não tentou discutir. Muitas pessoas imaginam vingança como o momento perfeito em que quem machucou você perde tudo enquanto você segue em frente sem nenhuma marca. Minha experiência foi bem diferente. Michael enfrentou as consequências das próprias escolhas. Meus pais foram obrigados a encarar o favoritismo que sempre negaram. E eu finalmente recebi o reconhecimento que eles haviam recusado por tantos anos. Mas nada disso apagou a lembrança de estar no meu escritório segurando um presente de noivado embrulhado enquanto meu pai dizia que minha presença envergonharia a família. O que mudou não foi o passado. O que mudou foi minha decisão de não deixar aquele passado definir meu valor. Durante muito tempo, eu acreditava que uma conquista extraordinária finalmente faria minha família me enxergar. Então eu construí uma empresa, ajudei a proteger vidas, criei empregos e ainda assim precisei ser apresentada ao meu próprio irmão como a chefe da mulher com quem ele iria se casar para que ele entendesse que eu tinha importância. Isso me ensinou algo que nenhum sucesso sozinho poderia ensinar. Pessoas determinadas a diminuir você sempre encontrarão uma forma de reinterpretar suas conquistas até que você pare de esperar a aprovação delas. Laços de sangue criam uma conexão, mas não garantem respeito, lealdade ou segurança. Às vezes, manter distância não é falta de amor. Às vezes, é o limite necessário para impedir que o amor seja usado como desculpa para machucar você. Perdão pode ser algo poderoso, mas perdão sem responsabilidade apenas abre espaço para que a mesma ferida aconteça novamente. Eu não venci porque Michael perdeu a carreira. Eu venci quando parei de precisar que o fracasso dele provasse o meu sucesso. Venci quando meus funcionários souberam que eu estaria ao lado deles. Quando Jéssica escolheu a verdade em vez das aparências. E quando consegui sentar diante do meu pai sem voltar a ser a pessoa que ele havia decidido que eu deveria ser. Minha família me chamou de fracassada porque acreditava que eu sempre voltaria atrás, tentando provar meu valor e esperando que eles mudassem de opinião. Mas, em vez disso, construí uma vida onde a opinião deles já não tinha poder sobre mim. Talvez um dia Michael aceite a responsabilidade pelos próprios atos sem tentar me culpar. Talvez eu e meus pais consigamos construir algo mais verdadeiro a partir do que restou. Eu não fechei a porta para mudanças. Mas aprendi a não confundir esperança com permissão para que alguém ultrapasse meus limites. Qualquer pessoa que queira fazer parte da minha vida precisa chegar com respeito, atitudes constantes e ações que realmente correspondam às desculpas que oferece. Porque a maior forma de vingança não é ver aqueles que duvidaram de você enfrentarem dificuldades. A verdadeira vitória acontece quando você se torna tão seguro do seu próprio valor que ninguém mais consegue controlar o rumo da sua vida. Então me responda com sinceridade, se sua própria família tivesse excluído você, espalhado mentiras sobre quem você é e só tivesse pedido desculpas depois que a verdade veio à tona, você perdoaria imediatamente? Ou esperaria até que as atitudes deles mostrassem que aquele pedido de desculpas era realmente verdadeiro? Obrigado por acompanhar a história até o final. Esta narrativa é uma obra fictícia criada apenas para entretenimento, reflexão e aprendizado. Esperamos que ela lembre você de que a versão mais forte de uma pessoa pode ser aquela que não precisa mais da aprovação de quem um dia tentou fazê-la se sentir sem valor. Esse tipo de força não faz barulho. Ela é construída com calma, permanece firme e traz uma liberdade que ninguém pode tirar.